O representante de vendas, Stefan, ouviu do pai que seu avô nunca quis se envolver com política. Porém, após os arquivos de filiação do Partido Nazista terem sido divulgados pelo governo, ele descobriu que o avô era filiado ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista era uma gigantesca máquina política, ideológica e também era extremamente burocrática. Entre 1925 e 1945, milhões de pessoas passaram pelos registros de filiação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Parte dessa documentação sobreviveu à guerra e acabou sob o controle dos Estados Unidos. O Arquivo Nacional Americano mantém enormes coleções de documentos capturados da Alemanha nazista, entre eles esses registros. E durante muito tempo, pesquisar esse material não era uma coisa muito fácil. Até que um jornal alemão decidiu organizar uma ferramenta que permite pesquisar milhões dessas fichas de uma maneira muito mais acessível. Você coloca o sobrenome e começa a procurar. O próprio jornal apresentou o projeto convidando os alemães a investigarem o passado das suas famílias. A reação, gente, foi enorme por lá, a ponto do jornal posteriormente publicar uma reportagem justamente sobre as verdades tardias que começaram a aparecer. E é aqui que aparece um homem chamado Stefan. Durante toda a sua vida, ele havia ouvido do pai uma história bem específica sobre o avô. Ele não queria saber de política. O avô havia morrido antes de Stefan nascer. Então, aquela era a imagem que ele herdou, até procurar o nome do avô e encontrá-lo nas fichas do Partido Nazista. De repente, uma frase transmitida dentro da família, como ele não se envolvia com política, já não parecia tão simples. E eu acho que isso é muito interessante, porque histórias familiares são construídas assim, nem sempre através de grandes mentiras, às vezes através de pequenas frases, como, naquele tempo todo mundo pensava assim, ele só estava seguindo ordens, ele nunca tratou ninguém mal, seu avô não se metia em política. E essas frases vão passando de pai para filho. Às vezes, basta um documento para desorganizar uma narrativa familiar construída durante anos. E foi isso que aconteceu com muita gente na Alemanha. Na Alemanha, os leitores começaram a procurar o jornal alemão relatando situações bem diferentes. Uma mulher que acreditava que o pai tinha pertencido à resistência descobriu o nome dele nos registros do Partido Nazista. Outra começou a tentar conciliar duas imagens aparentemente incompatíveis: o avô amoroso de quem ela se lembrava e um homem que havia integrado o Partido Nazista. E talvez essa seja a parte mais difícil dessa história, porque nós costumamos organizar moralmente as pessoas em duas gavetas: as pessoas boas e as pessoas más, as pessoas ruins. E frequentemente imaginamos o racismo dentro dessa mesma lógica. A pessoa racista seria cruel, violenta, um monstro, enquanto uma pessoa gentil e educada não poderia ser racista, preconceituosa, como se racista fosse uma personalidade. O racismo não é simplesmente um atributo moral de uma pessoa. A Sueli Carneiro nos ajuda a compreendê-lo como um dispositivo de poder que organiza racialmente a sociedade, produzindo lugares de superioridade e inferioridade. Isso é importante porque raça não se resume simplesmente à cor da pele. Ao longo da história, diferentes populações foram racializadas. Pessoas negras foram classificadas como inferiores para justificar a escravidão, a segregação. Durante o regime na Alemanha, pessoas negras que já haviam construído suas vidas por lá, formado famílias e tido filhos com alemães e alemãs, também se tornaram alvo da política racial. Entre essas crianças estavam aquelas nascidas na região da Renânia, muitas delas filhas de mulheres alemãs e soldados negros das tropas francesas de ocupação após a Primeira Guerra Mundial. E de forma profundamente racista e pejorativa, elas ficaram conhecidas como os chamados bastardos da Renânia. Para o nazismo, a sua própria existência ameaçava o ideal de uma Alemanha racialmente pura. A propaganda nazista retratava pessoas negras como inferiores, perigosas,
uma ameaça à população alemã. E essa desumanização não ficou apenas no discurso. Centenas dessas crianças e jovens foram submetidos à esterilização forçada, numa tentativa de impedir que tivessem filhos e de eliminar sua presença das futuras gerações alemãs. Os judeus foram transformados pelo nazismo em uma suposta raça biologicamente diferente e perigosa. Em diferentes contextos, latino-americanos, povos indígenas, árabes, asiáticos e populações migrantes também podem ser tratadas como inferiores. E é nesse momento que uma diferença deixa de ser apenas uma diferença, ela vira uma hierarquia. E tem um experimento que me faz pensar muito nisso. Em 1968, nos Estados Unidos, um dia depois do assassinato de Martin Luther King Jr., uma professora chamada Jane Elliott decidiu fazer uma atividade com a sua turma. Eram crianças brancas do terceiro ano do ensino fundamental, numa pequena cidade de Iowa. E ela dividiu a sala a partir de uma característica muito banal, a cor dos olhos. Um grupo de pessoas de olhos azuis e um grupo de pessoas de olhos castanhos. E primeiro, ela apresentou um dos grupos como superior e começou a associar privilégios àquela suposta superioridade. Mais tempo de recreio, mais direitos na escola, e depois ela invertia a situação. O exercício ficou conhecido internacionalmente e mais tarde foi registrado no documentário A Class Divided, da PBS. E o que eu acho mais impressionante nessa experiência não é simplesmente descobrir que crianças conseguem ser preconceituosas, é perceber a velocidade com que uma hierarquia inventada começou a produzir comportamentos reais. As crianças colocadas no grupo superior passaram a agir de maneira mais autoritária e a tratar os colegas considerados inferiores com desprezo. Já aquelas crianças colocadas no grupo inferior ficaram mais inseguras e tiveram até pior desempenho em algumas tarefas escolares. Quando Elliott inverteu os grupos, os comportamentos também começaram a mudar. Aquelas crianças não precisaram passar anos estudando uma ideologia de supremacia dos olhos azuis ou dos olhos castanhos. Bastou criar uma hierarquia, atribuir um valor e uma diferença e organizar os privilégios em torno dela. As crianças não precisavam acordar toda manhã pensando: quero ser uma pessoa ruim, pois você cria uma classificação, diz quem é melhor, distribui poder, privilégios e aquela diferença começa a adquirir significado. E essa é uma demonstração extremamente simples de uma coisa muito importante. Para produzir discriminação, você não precisa primeiro produzir monstros. Você precisa produzir uma hierarquia que pareça legítima. Depois, pessoas comuns podem começar a agir dentro dela. A Hannah Arendt provocou uma enorme discussão ao escrever sobre Adolf Eichmann, um alto funcionário nazista envolvido diretamente na organização do Holocausto. Depois da Segunda Guerra Mundial, Eichmann fugiu para a Argentina. Em 1960, foi capturado por agentes israelenses e levado a Israel, onde foi julgado em Jerusalém. A Hannah Arendt acompanhou esse julgamento e depois escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E o que impressionou a autora foi que ele não parecia um monstro extraordinário. Durante o julgamento, ele se apresentava como um burocrata comum, alguém que dizia estar apenas cumprindo ordens e fazendo seu trabalho. Isso levou Arendt à famosa ideia da banalidade do mal. Atrocidades enormes também podem ser praticadas por pessoas aparentemente comuns. Por isso, uma pessoa pode ser extremamente amorosa com os filhos, pode cuidar dos pais idosos, pode ajudar com os vizinhos, ser legal, bacana com os amigos e ainda assim acreditar que determinadas pessoas são inferiores. Talvez uma mulher tenha sido uma avó extremamente afetuosa e ao mesmo tempo não aceitasse que a filha se casasse com um homem negro. Talvez alguém fosse conhecido por ajudar os pobres e ao mesmo tempo acreditasse que pessoas negras deveriam permanecer em determinadas posições sociais. Nós confundimos muito caráter privado com consciência social.
isso não transforma o racismo em algo menor. Pelo contrário, mostra por que ele é tão resistente. Porque se o racismo dependesse apenas da existência de monstros, seria muito mais fácil combatê-lo. Isso é importante para entender o passado e presente, porque existe um perigo em olhar para o nazismo imaginando uma sociedade composta por pessoas loucas, enlouquecidas, porque isso distancia aquela história de nós. Hitler vira um mal absoluto. Os principais líderes nazistas viram monstros. E nós ficamos confortáveis porque pensamos, eu nunca seria aquilo. Só que regimes autoritários não são sustentados apenas por seus líderes. Eles precisam de muitas pessoas. Pessoas que acreditam profundamente no projeto. E isso é importante porque impede aquela imagem confortável de que os nazistas pertenciam a uma espécie humana como se fosse diferente da nossa. Gente, eram pessoas. Esse talvez seja justamente o aspecto mais assustador. É muito fácil olhar para os alemães e pensar como uma família consegue esconder uma coisa dessas durante tantas décadas. Só que o que nós sabemos sobre as nossas próprias famílias? Vamos pensar, principalmente num país como o Brasil. A escravidão durou aqui mais de 3 séculos. Milhões de africanos foram escravizados. A posse de seres humanos não estava restrita a uma única pequena caricatura de grandes senhores que viviam em casarões enormes. A sociedade escravista envolvia diferentes formas de propriedade, de exploração. Então, dependendo da trajetória da sua família, da região que ela viveu, é possível que existam histórias que você simplesmente desconheça. Talvez algum antepassado tenha possuído pessoas escravizadas. Talvez outro tenha participado de instituições que excluíam pessoas negras. Talvez alguém tenha defendido abertamente ideias racistas. Tenha sido contra a abolição. Talvez alguma bisavó tenha trabalhado praticamente a vida inteira dentro da casa de outra família em relações profundamente desiguais. Talvez existam muitas histórias de violência. Pessoas que mudaram de nome, famílias separadas, filiações escondidas. E aqui eu acho interessante trazer a Cida Bento, pois ela discute aquilo que chama de Pacto da Branquitude. Ela chama atenção para a maneira como vantagens e posições podem ser preservadas e transmitidas dentro das instituições e das relações sociais. A gente não precisa imaginar um grupo de pessoas reunidas dizendo vamos manter o racismo. Não funciona assim. Muitas vezes existem redes de preferência, de proteção, de oportunidades que parecem absolutamente naturais para quem está dentro desse grupo. O Pacto da Branquitude é usado por Cida Bento justamente para analisar como as desigualdades podem ser perpetuadas mesmo sem depender de uma declaração explícita de intenção racista. E família também significa transmissão, principalmente as famílias abastadas. Elas não herdam apenas sobrenomes, herdam patrimônio, herdam contatos, herdam oportunidades, herdam histórias. Se um patrimônio foi acumulado por uma família e transmitido pelas gerações, os descendentes podem continuar usufruindo desse patrimônio sem terem participado diretamente da exploração que ajudou a construí-la. E da mesma maneira, pessoas podem herdar as consequências daquilo que foi retirado de seus antepassados. E talvez essa situação seja tão incômoda porque ela não serve apenas para olhar para o passado. Ela serve para nos olharmos. Quando pensamos em regimes autoritários, em racismo, perseguição política, a gente geralmente imagina um momento em que tudo já chegou ao extremo. Mas sociedades não chegam a esse ponto de um dia para o outro. Antes disso, existem pequenas concessões. Você acha que um cara que é racista e fala que é racista tem que ser preso? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. E depende... Não, você acha que ele tem que ser preso? Depende do tipo. Calma aí, cara. Não, é o que você tá falando. Eu acho que ultimamente, se o cara repete várias vezes que ele fala que ele é racista, que é o que ele pensa, o que ele é, você acha que ele deveria ser preso? É o que você tá falando aqui, não é? Se o cara que falou, eu sou racista, eu sou racista, eu sou racista 100 milhões de vezes, ele não deve ser preso. Não. Se o cara vai e fala, eu acho que negro é melhor que branco, eu acho que a cultura negra é uma bosta, eu acho que não sei o que lá, várias vezes, ele deve ser, eventualmente,
Preso? Preso. Se ele for reincidente, se ele cometeu crime várias e várias Mas isso não é várias e crime, várias cara. vezes, É crime você ser um idiota? o Estado não vai chegar e colocar uma mordaça na sua boca e vai falar, não, você não pode falar que você odeia preto. Você pode falar que você odeia preto. Se você quiser agora, aqui ao vivo, falar que odeia preto, não é o seu caso, mas se alguém estivesse aqui e quisesse falar isso, poderia. O que aconteceria? Ele tem uma consequência. Realmente eu tenho uma discordância com a lei brasileira. Eu acho E que europeia e de outros países. com certeza, eu e tenho quase mesmo. total, eu tenho mesmo. Eu acho que a lei americana é que é certa. Isso é importante porque ideias extremistas raramente chegam anunciando: oi, eu sou uma ideia extremista. Elas podem chegar como humor, como provocação, como vídeo viral, como indignação, como promessa de colocar ordem, ou ainda como discurso contra o politicamente correto. Vocês estão tentando passar a lei para criminalizar discurso porque vocês são floquinhos de neve que não podem ser ofendidos. Ofender é direito. Não é porque você se ofendeu que eu tenho que calar minha boca, porque você se ofendeu é um problema seu. A minha opinião não pode ser restrita. Eu não posso ter que calar a minha boca porque o meu direito de expor a minha opinião, ou o direito de um homem de expor a opinião dele, te fez se sentir ofendida. Se você se ofendeu, vai para um psicólogo. Procura alguém para te dar um abraço. Não é problema de ninguém que você é um floco de neve. Isso é institucionalização do vitimismo. E de tanto serem repetidas, algumas coisas que antes provocariam indignação começam a parecer normais. É esse processo que deveria nos preocupar, porque normalização não significa que todas as pessoas passaram a concordar plenamente com aquela ideia. Significa que ela ganhou espaço suficiente para ser dita sem provocar o mesmo choque. E é exatamente por isso que olhar para aquelas fichas nazistas é tão inquietante, porque talvez muitos daqueles nomes não pertencessem a pessoas que acordavam todas as manhãs pensando em cometer atrocidades. Algumas certamente eram profundamente comprometidas com aquela ideologia, outras preferiam não questionar, outras talvez tenham pensado que determinadas falas eram um pouco exageradas, mas continuaram apoiando o projeto político mesmo assim. E aí aparece uma questão que ela é muito importante para o nosso tempo. Até onde uma pessoa pode dizer que não concorda com uma ideia quando continua apoiando quem transforma aquela ideia em projeto político? Isso vale para racismo, para misoginia, para xenofobia, LGBTfobia, para discursos que tratam adversários políticos como inimigos que precisam ser eliminados. Porque chega um momento em que o apesar de também pesa, gente, precisa ser analisado. Eu votei nele apesar das falas racistas. Eu gosto dele apesar das falas contra mulheres. Mas aquilo que você aceita relevar também diz alguma coisa sobre a hierarquia das suas prioridades. Talvez daqui a muitas décadas alguém abra os arquivos digitais do nosso tempo e nossos arquivos são gigantescos. Posts, curtidas, vídeos, comentários. Talvez um neto descubra que aquele avô tão querido compartilhava vídeos com teor profundamente racista. Talvez alguém descubra que a avó, que conheceu como uma pessoa gentil, defendia que determinados grupos não deveriam ter os mesmos direitos. E essa pessoa provavelmente fará exatamente a mesma pergunta que muitos alemães estão fazendo hoje. Como alguém que foi tão bom comigo podia pensar dessa maneira? E talvez a resposta continue sendo a mesma. Porque ser amoroso com quem você reconhece como parte do seu grupo nunca foi suficiente para impedir alguém de ser preconceituoso, racista com quem está fora dele. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!